E aí, galerinha linda, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natasha e eu trago aqui pra vocês muitos crimes, mistérios e creepypastas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora e também ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me siga também nas minhas outras redes sociais. Puxa a vinheta. E o assunto que eu trouxe aqui hoje é muito legal, é sobre lendas japonesas. O Japão é uma terra de mitos, fantasmas e criaturas estranhas. E hoje eu vou contar algumas histórias de lá. A primeira lenda é sobre a boneca Okiko. É uma boneca japonesa no qual o cabelo cresce sozinho e seria supostamente possuída por um espírito de uma menininha. A lenda conta que em 1932, uma garotinha japonesa chamada Kikuko Suzuki, de 3 anos, contraiu uma doença grave, que a obrigou a ficar durante alguns meses de cama. O irmão mais velho, chamado Eikishi Suzuki, de 17 anos, estava visitando a cidade de Sapporo, em Hokkaido, no Japão, quando encontrou uma boneca para dar de presente para a irmãzinha doente. A boneca tinha em média 40 centímetros de altura, tinha cabelos cortados na altura do ombro e usava um kimono tradicional japonês, com olhos que pareciam pérolas pretas dentro de um rosto hiperrealista de porcelana branca. Kikuko acabou se apegando muito à boneca, dormia todos os dias com ela ao lado. Mas após meses doente, em janeiro de 1933, a menina acabou falecendo. Como é de costume no Japão, quando uma pessoa vai ser cremada, coloca-se os objetos pessoais junto ao corpo. Porém, eles acabaram esquecendo de colocar a boneca junto com Kikuko. Para quem não sabe, no Japão acredita-se muito em vida após a morte. Por isso, quando uma pessoa morre, eles queimam os objetos pessoais junto a ela, para que o espírito possa descansar em paz. Quando eles perceberam que eles não colocaram a boneca junto ao corpo de Kikuko, eles decidiram não queimar mais a boneca, ficar com ela e colocar ao lado das cinzas da menina em um altar dentro da casa da família. Só que com o passar do tempo, eles perceberam que o cabelo da boneca começou a crescer inexplicavelmente. Então eles começaram a acreditar que o espírito da menina estava dentro da boneca. Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, a família Suzuki teve que emigrar do seu local de residência e confiou a guarda da boneca a sacerdotes do templo de Manenji, em Yamizawa, Japão, que guardou a boneca junto com as cinzas da menina. A família explicou aos sacerdotes do templo as qualidades sobrenaturais da boneca. Os monges do templo, apesar da sua descrença inicial, acabaram vendo pelos seus próprios olhos o cabelo da boneca crescendo. Também, segundo a lenda, um dos monges teria sonhado com a menina Kikuko, que teria pedido para que eles cortassem o cabelo da boneca regularmente, deixando sempre na altura do ombro. E acabou virando uma das muitas tarefas dos monges, cortar o cabelo da boneca. A boneca Okiko permanece no templo de Manenji até hoje, e ela é visitada por milhares de pessoas que têm a curiosidade de conhecer essa tal boneca possuída. Mas não é possível tocá-la ou chegar perto. O que eu contei agora é a lenda que é conhecida por todos. Porém, segundo investigações, como surgiu essa lenda? Em 1962, um jornalista chamado Yutaka Mabushi teria publicado um artigo no jornal dizendo que teria visitado o Sr. Eikishi Suzuki, o pai da menina Okiko, e que ele teria contado essa história para ele. E que, na verdade, o nome original da boneca seria Kyoko, e que acabaram transformando em Okiko devido ao fantasma dos 10 pratos, que eu já vou contar na próxima lenda. Mas esse mesmo jornalista, em 1968, publicou outra versão dessa história, então algumas inconsistências, mas a lenda basicamente é a mesma. Agora eu vou contar sobre possíveis explicações que iriam desmistificar o mito da boneca possuída. A boneca Okiko é um modelo de boneca chamada Ishimatsu, que no passado foi febre entre as garotas japonesas. Ela tinha cabelos naturais humanos. Os fios de cabelo eram aplicados na cabeça da boneca em formato de U. É uma técnica usada até hoje. Ou seja, assim. Aí quando a criança penteava, o que acontecia? O cabelo parecia que estava crescendo até cair. Lembrando que isso é uma das possíveis explicações, né? Claro que se o cabelo da boneca fica crescendo enquanto corta, isso não se aplica. Algumas pessoas também dizem que a boquinha dela foi abrindo conforme o tempo e que era possível ver os dentinhos crescendo. Mas na verdade ela é um modelo que possui um apito dentro da boca, então ela tem a boquinha assim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o lado sobrenatural dessa história. O tio Spock tem um canal no YouTube que tem um quadro que se chama Testando Demo. Bom, a minha câmera aproximou sozinha, mas tudo bem.
Ele fez o teste com a boneca Okiko e, devido a tantas pessoas acreditarem nessa lenda, ou seja, criou uma forma-pensamento, acabou atraindo uma entidade para a boneca. Segundo ele, a entidade é uma mulher alta e muito violenta, e não uma criança como todo mundo pensava. Então é difícil ter uma resposta concreta. Pesquisadores já tentaram chegar perto da boneca, mas os monges não permitem, então essa lenda continua. Agora eu vou trazer aqui para vocês a lenda japonesa de Okiko e os 10 pratos, do filme O Chamado. Conhecida no Japão como a lenda de Bansho Sarayashiki e datada do século XVIII. Okiko era uma jovem serva que trabalhava em um castelo para um samurai chamado Aoyama Tesan. Ele era perdidamente apaixonado por ela, porém era rejeitado. No castelo haviam 10 pratos muito valiosos de cerâmica Delft da família. E um dia o samurai deu a tarefa para Okiko de guardar os pratos e ficar sob a sua responsabilidade. Mas na verdade o samurai estava armando um plano contra Okiko. Ele escondeu um dos pratos em seu quarto. Quando Okiko percebeu que havia somente 9 pratos, ela contou e recontou diversas vezes em desespero. Mas não havia escapatória, ela teria que contar para o samurai que teria perdido um dos pratos. Então, quando ela contou o que tinha acontecido, ele informou para ela que a pena por ter perdido um dos pratos muito valiosos seria pena de morte. Mas ele ofereceu uma escapatória, que se ela fosse sua amante, ele perdoaria aquilo. Okiko se recusou, então o samurai, em um ataque de raiva, apunhalou-a com a espada e jogou ela dentro de um poço. Então ela tornou-se um yurei, que é um fantasma cheio de ódio que sai de dentro do poço em busca de vingança. Segundo a lenda, esse fantasma vingativo ficava contando até 9 e quando chegava no 10 ele dava um grito terrível. Esse grito representava o 10º prato perdido. Em algumas versões dessa lenda, diz que se você ouvir um fantasma contando, no final da contagem você grita 10 em alto e bom som. Ou seja, o fantasma se tranquiliza e vai embora. Quer dizer, então, se você vê a Samara por aí, grite 10! Ok, a última lenda que eu vou contar de hoje é a lenda japonesa de Kayako, do filme O Grito. Quando Kayako era menina, os seus pais a negligenciaram. Ela passava a maior parte do tempo deprimida e solitária. Ela não tinha amigos e as outras crianças na escola achavam ela assustadora e passavam o tempo todo atormentando a menina. Quando ela cresceu, ela se casou com um homem chamado Taeko Saeki. Ela sentiu que ele era o único que se importava com ela no mundo inteiro. Eles viveram uma vida feliz e tiveram um filho chamado Toshiro. E um dia, o marido de Kayako estava bisbilhotando as coisas dela e encontrou seu diário. E quando ele leu, ele se convenceu que ela estava traindo ele. E num ataque de raiva, olha o que ele fez. Kayako chegou do trabalho, subiu as escadas e o marido estava sentado na cama com uma faca na mão. Então ele cortou ela toda, espancou-a e, coberta de sangue, ela tentou fugir e acabou quebrando o tornozelo. Desesperada, ela se arrastou escada abaixo, mas o marido acabou conseguindo agarrá-la. Ele pegou a cabeça da mulher com as 2 mãos e girou, quebrando o pescoço dela. Porém, Kayako ainda estava viva, mas paralisada. E o único som que ela poderia fazer é um grunhido rouco. Escuta aí. O marido arrastou ela para o andar de cima novamente, colocou ela dentro de um saco preto de lixo e botou no sótão para morrer. E como se não bastasse, ele pegou o filho, afogou numa banheira e colocou dentro do armário. Por ter acabado a vida com tanta angústia, raiva e dor, Kayako voltou como um fantasma vingativo. Segundo a lenda, o marido foi encontrado no meio da rua e acharam que ele tinha tirado a própria vida. Mas na verdade ela teria sufocado ele com o próprio cabelo. Você entrar naquela casa, você consegue ouvir o grunhido rouco e sufocado de Kayako. E é isso aí, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o like. E comentem aqui outras lendas japonesas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Não esqueçam também de me seguir e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, viu? Beijo, galera!